Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Ricardo Viana, professor de matemática. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para você receber todas as notificações. Se você estiver gostando dos vídeos, clica no joinha também e compartilha. Se você é meu aluno, sabe que a gente usa o Google Classroom e sabe como que as atividades funcionam. Tudo de bom e aproveita a aula. Até lá! Muito bem, então, continuando aí as nossas atividades, essa é a aula de número 21 do 7º ano do ensino fundamental. E nesse exercício nós vamos fazer uma análise de um gráfico, certo? O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de 9 de 2019 em graus Celsius. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que esse gráfico ele está ilustrado com sol, nublado, né? Tem uma curva aqui acontecendo, mas nada mais é do que um plano cartesiano, em que esse eixo vertical aqui está mostrando a temperatura e esse eixo horizontal aqui está mostrando a passagem do tempo, certo? Bacana, é isso que a gente tem. Então, aqui nós temos a temperatura em graus Celsius e aqui nós temos os horários, né? O dia começou na hora 00, aí foi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e até as 22 horas. Nós temos marcação desse horário. Observe este gráfico e responda o que se pede. Qual foi a temperatura máxima nesse dia? Então, o dia veio começando, a temperatura começou a subir aí por volta das 6 horas da manhã. Certo? E chegou num valor máximo, cá em cima, 32 graus, não passa dessa temperatura. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nesse ponto de 32 graus, nós temos a nossa temperatura máxima. A temperatura máxima foi atingida no horário de 14 horas. Qual foi a temperatura máxima nesse dia? A temperatura máxima nesse dia, então, letra A. Letra A. Temperatura máxima nesse dia, 32 graus Celsius. Em qual horário essa temperatura atingiu o valor? Às 14 horas. Às 14 horas. Bacana. Letra B. Qual foi a temperatura mínima nesse dia? A temperatura mínima nesse dia foram em dois momentos, 19 graus. Às 4 horas da manhã e às 6 horas da manhã. Então, a pergunta é, qual foi a temperatura mínima nesse dia? A temperatura mínima nesse dia, 19 graus Celsius. Em qual ou quais horários essa temperatura atingiu esse valor? Então, nós temos às 4 horas e às 6 horas da manhã. Né? Nessa parte da manhã, normalmente está mais frio. À medida que vai amanhecendo o dia, o sol vai esquentando mais um pouquinho e aumenta a temperatura. Nesse caso aqui, nesse exercício. Qual foi a variação máxima? Letra C, então, qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima. Ou seja, a diferença é menos. Então, entre a máxima foi 32 graus Celsius. A mínima foi 19 graus Celsius. 32 menos 19, isso dá 13 graus Celsius de temperatura. Ou seja, a variação máxima. Ela saiu de um mínimo de 19 graus e veio subindo até 32 graus. Essa aqui foi a variação máxima que nós tivemos nesse dia. Do mínimo até o máximo, basta fazer a diferença. Espero que você tenha gostado desse exercício. Um exercício tranquilo, de interpretação de gráfico. E qualquer coisa, deixa lá nos comentários, qualquer dúvida. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Até lá!
Valeu!